Olá, meus inscritos, eu sou Roroma Rufino, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Você vai aprender como criar super-herói do zero passo a passo. Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos. Deixe o like, é de graça, portanto vocês ajudarão meu canal a crescer. Pessoal, acompanhe agora a videoaula. Pessoal, como desenhar um super-herói do zero? Vamos lá. Para você começar a desenhar um super-herói, você tem que fazer 8 cabeças e meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio. E para fazer um homem mediano é 7 cabeças e meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. Para desenhar uma figura, temos de usar como unidade de medida e tamanho de uma cabeça. Por exemplo, podemos representar um homem de estatura mediana como tendo 7 ou 7 cabeças e meias, mas para obter uma figura mais heróica e estilizada, temos de usar de 8 a 8 cabeças e meia. Então, gente, para você desenhar um super-herói, tem que seguir essas proporções. E para facilitar, na hora de elaborar o seu herói, você faz uma linha horizontal para marcar cada cabeça. Desenha o círculo e desenha a linha. E depois joga na anatomia e vai definindo o herói. E lembrando que o herói sempre tem que ser musculoso, porque a figura heróica é assim que se representa um herói. Nesse outro livro é a mesma coisa, só que tem uma pequena diferença. Adotamos aqui o critério grego de contar 7 cabeças e meia de altura, embora essa medida seja o de pessoas de estatura mediana. Aqui vocês contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. A mesma medida de se aplicar na mulher também. A mesma medida que você aplica no homem, aplica na mulher. Então não tem erro. Vocês têm que fazer a quantidade de cabeças que vai usar e a linha horizontal para poder desenhar o seu personagem. Não tem erro. Seguindo essa regra, vocês vão conseguir. Agora eu vou mostrar o meu personagem que eu fiz em 2017. O nome dele é Cyberwolf. Aí eu fiz essa pose aqui para mostrar os músculos dele e também o bastão. Aí tem essa forma aqui que eu fiz para mostrar os músculos dele, para esboçar. Também teve esse outro esboço. Teve esse daqui com a roupa. Esse daqui mais um esboço. E aqui a da cabeça para poder mostrar o que ele tem nos olhos. Esse daqui é a roupa que eu fiz. Aqui é o logo. Aqui são as calças que eu fiz variando para saber qual que eu ia usar. Eu usei essa azul aqui. Aqui é o braço e o sapato. Aqui é o logo. Aqui é o que ele usa no pulso, só que eu fiz diferente. Aqui é a bota que eu descartei, a luva, a máscara que eu utilizo, esse bastão aqui que eu fiz, esse eu descartei. Aqui é os olhos, são que eu falei aquelas coisas de tecnologia que tem nos olhos dele. Aqui são calças que eu descartei. Aqui é o cinto que seria, mas eu não usei ele. Aqui é a cabeça. Agora eu vou mostrar ele.
Esse daqui é ele completo. Essa é a pintura dele que eu fiz. Foi assim que ele ficou. Eu fiz ele em 2017, esse super-herói. Agora eu vou mostrar como fazer o uniforme, o acessório, máscara, luva, acessórios e uniforme e finalização. Aqui temos as máscaras. A máscara de uma aparência única e misteriosa ao herói. E, em algum caso, além de ser uma proteção para a cabeça, é utilizado para esconder suas verdadeiras identidades. Existem muitos modelos. Aqui são os modelos que tem. Vocês podem estar fazendo qualquer um desses ou criar com a sua própria imaginação. Aqui são as luvas. As luvas são um item muito usado pelos heróis, pois além de proteger suas mãos, também pode ter alguns truques, como disparar poderes especiais. Elas sempre combinam com o uniforme do personagem e tem detalhes diferentes que tornam únicas. A bota segue a mesma coisa da luva. Aqui é o bracelete que fica na mão do super-herói. Aqui é o anéis. Aqui é o uniforme. Vocês podem estar criando um uniforme do jeito que vocês querem. Só usar a imaginação. Esse daqui é a nova versão que eu fiz do Cyberwolf e vai ser o desenho que vai estar nesse vídeo. Vamos agora para a criação de super-herói do zero, passo a passo. Pessoal, ouçam com atenção o passo a passo. Vamos começar criando linhas horizontal e numerar cada uma delas em ordem numérica, de 1 até 8, ou seja, são 8 cabeças para criar um super-herói. Também pode ser feito com 8 cabeças e meia. Eu particularmente fiz com 8. Além disso, eu escaneei o desenho para o Photoshop e comecei contornando ele e fazendo o traço com a cor preta. Também eu faço isso no corpo dele todo, o traço. Como é um super-herói, eu posso criar rachuras nessa hora, porém, eu prefiro não fazer isso nesse super-herói. Eu já fiz uma vez na primeira versão dele, com rachuras. Além de, nessa hora de fazer o traço no desenho todo, eu mudei algumas coisas na primeira versão do herói, como por exemplo as tecnologias que fica perto dos olhos dele. Eu mudei a pupila dele, que era no formato horizontal e retângulo, para a pupila redonda. Nessa perspectiva, eu começo pintando ele com a cor cinza. Isso é uma técnica que se chama Grayscale. O que é ela? Vou explicar a definição dela. Em computação, uma imagem digital em nível de cinza ou um nível de cinzento é uma imagem na qual o valor de cada pixel é uma única amostra de espaço de cores. Imagens desse tipo são tipicamente compostas com tons de cinza variando entre preto com menor intensidade e o branco com maior intensidade. Bom, essa foi a definição. Continuando, eu preencho todo o personagem com a cor de cinza. Depois eu começo a fazer as sombras. Porém, antes de tudo, temos que definir as sombras que está no personagem. A sombra é de baixo para cima,
Ou seja, eu começo de baixo e vai até em cima. Ela começa do pé e vai até a cabeça do personagem. Eu começo fazendo a sombra da coxa e uso uma cor de cinza escuro para fazer essa parte que é mais escura nessa área. Depois eu passo outra pincelada com a cor diferente do outro cinza, uma que seja menos escuro do que eu utilizei na primeira. Logo eu passo o blush de borrar para misturar as duas cores. Depois eu pego um tom de cinza mais claro para fazer um degradê de cores para ficar uma mistura harmônica. Eu repito o mesmo processo na outra coxa. Para facilitar a pintura, eu utilizo a ferramenta de laço livre para selecionar o traço. Isso ajuda a pintar e não deixa vazar as cores para fora da camada. Portanto, eu faço isso em toda a pintura do super-herói. Eu pinto as pernas e os sapatos. Naquela folha que eu falo do sapato do Cyberwolf, eu crio uma nova versão do sapato. Também eu mudei as paletas de cores que é desse sapato. E quando chegar na parte da colorização, você vai conferir ele. Também eu começo a fazer a sombra da sunga e do abdômen. Eu uso um tom de cinza mais escura nessa área da asa e o serrátil. Também eu faço a sombra do cinto e deixo a sombra chapada. Finalmente, eu começo a pintura do braço mecânico. Vou definindo a área da sombra na parte das placas de metal. Depois, eu defino a parte dos braceletes dele. Ademais, pinto os bíceps de metal e faço uma sombra definida nessa área. No ombro dele eu começo a fazer a sombra dessa área. Eu uso a cor cinza escura para dar mais volume nele. Além disso, eu começo a definir a sombra que está na mão dele. Coloco volume na parte inferior da mão dele. Depois eu vou nos dedos dele colocando sombra. Além de eu começar criando a sombra do cinto, na fivela do cinto, que é redonda, eu começo colocando volume e definindo ela, dando profundidade. No peitoral eu faço a mesma coisa, colocando volume nele. Já no outro braço eu começo com um cinza escuro para definir o volume do músculo. No bíceps também eu repito o mesmo processo que eu fiz nas outras partes do personagem. Lembrando que nesse processo de pintura você precisa criar o volume para dar a ilusão de a profundidade, ou seja, deixar com um aspecto 3D. Nessa perspectiva, no rosto, eu começo com os olhos. Nessa área tem pouca sombra. A única parte que vai ter sombra é a parte que tem a pálpebras, porque nessa área normalmente tem sombra. Depois eu faço o mesmo processo na orelha. Na máscara eu coloco sombra nas dobras do pano, porque nele tem isso. No cabelo não me deu muito trabalho, porque é moicano e ele é de dread. Aí eu coloquei o volume nos dread. E para finalizar a sombra, eu faço a sombra
do bastão, que não foi muito complicado, foi bem fácil. Finalmente, a parte de colorir o uniforme dele. Eu comecei com as roupas que tem a cor branca para facilitar o processo da pintura. Pintei a camisa dele e a sunga de branco dele. Depois eu seleciono a parte do uniforme dele, escolho a cor azul, clico na ferramenta de degradê e escolho as cores que eu utilizo. São um azul, eu deixo na primeira parte, e na segunda parte eu deixo o azul escuro. Portanto, eu aplico a cor na calça e eu faço o mesmo procedimento. Seleciono a camada que está com a cor azul e eu faço o degradê no braço, a mesma coisa que eu utilizei na calça dele. O processo é simples, mas é só repetir ele. Portanto, eu falei antes que eu mudei o design do sapato, que coloquei as paletas de cores marrom, azul e azul escuro. Eu coloquei um plano de fundo roxo com uma lua e por fim coloquei linhas azul claro no uniforme dele. Pessoal, fique com Deus, um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo.